Foi com mais emoção do que deveria, mas o Manchester United venceu o Bodo Glimt na Europa League. Saudações, Red Devil, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Costa e vamos falar sobre essa vitória do Manchester United sobre o Bodo Glimt. Vitória por 3-2 em Old Trafford, como eu já falei, foi mais emocionante do que deveria. O Manchester United deveria ter tido um controle melhor do jogo, mas uma boa vitória, uma importante vitória. Primeira vitória do Ruben Amorim no comando do Manchester United, também o seu primeiro jogo em Old Trafford. Então, assim, é uma vitória para dar uma acalmada nos ânimos, para deixar o clima um pouco mais leve em Old Trafford, em Carrington, para deixar o Manchester United mais pronto para seguir a temporada, pelo menos na parte mental. E vamos falar de escalação, de esquema tático. O Ruben Amorim hoje colocou um time um pouco mexido. Ele tinha falado isso, inclusive, na entrevista coletiva que ele concede antes dos jogos. Ele falou que era importante fazer essas mudanças para dar um pouco de descanso para alguns jogadores. Ele deixou claro que tem sim essa preocupação física com o time, até mesmo antes desse jogo, antes mesmo do primeiro jogo dele, ele já falava disso, falava que tem preocupações físicas, porque ele sabe que o esquema de jogo dele exige muito dos jogadores, eles precisam estar mesmo no seu melhor desempenho físico para conseguir render, e ele fez o que prometeu. Ele prometeu mudanças, prometeu um time novo e ele fez isso. Colocou para jogar, por exemplo, o Antony, que há muito tempo não vem jogando no Manchester United, atuou nesta partida na ala direita. Colocou também o Malásia. Malásia quase 2 anos sem jogar futebol, jogou também nessa partida, foi o ala pela esquerda. Ele mexeu também no meio de campo. O Ugarte foi titular do meio de campo junto com o Bruno Fernandes, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Colocou também o Mason Mount para jogar e no ataque colocou o Højlund, que no lugar do Rashford, né? No primeiro jogo contra o Ipswich Town foi o Rashford que jogou, dessa vez jogou o Højlund. E bom, mesmo com a mudança de jogadores, as funções permaneceram, porque o Ruben Amorim falou que não abre mão do seu esquema e ele realmente faz o que ele diz, porque ele manteve o seu 3-4-3. A gente já vem falando que para ter uma mudança dessa característica de jogo do Manchester United, saindo de como jogava com o Erik ten Hag para como joga com o Ruben Amorim, a gente vai ter que ter um pouco de paciência, a gente vai sofrer em muitos momentos, porque não é uma mudança fácil, mas o Ruben Amorim banca essa mudança e vem colocando o time para jogar, mesmo nessas situações de rodízio, né, de várias peças que não estão jogando corriqueiramente. Ele banca essa mudança, banca o 3-4-3 e ele mais uma vez fez isso. E antes mesmo da gente pensar se o esquema tático estava dando certo, se os jogadores estavam jogando como o Ruben Amorim queria, o Manchester United já abriu o placar. Mais uma vez que o time consegue fazer um gol logo no início do jogo. Foi assim contra o Ipswich Town, foi assim novamente contra o Bodo Glimt. Com 50 segundos ali, o goleirão do time do Bodo Glimt se enrolou com a bola, acabou fazendo com que o Højlund tivesse a chance de pressioná-lo. O Højlund fez isso, roubou a bola e a bola sobrou para o Garnacho, o gol mais fácil da vida do Garnacho, porque ele simplesmente estava ele, a bola e o gol. Foi isso que ele fez e ele marcou o gol do Manchester United com menos de 1 minuto de jogo. Agora sim, vamos falar sobre jogadores, vamos falar sobre esquema tático, porque depois disso foi que o jogo começou, né? Praticamente o jogo começou 1-0 para o Manchester United. E bom, dentro do esquema tático do Ruben Amorim, o que ele pensa para o Manchester United, tem algumas coisas que precisam acontecer para o time se dar bem. Por exemplo, os alas precisam atuar bem no jogo. Primeiro porque eles têm uma responsabilidade muito grande no jogo. Eles cobrem uma área do campo muito grande, né? Tanto defensivamente como ofensivamente. Eles precisam estar bem ativos no jogo para conseguir com que o time jogue bem. Por dentro do campo também, algumas peças do meio de campo, elas precisam estar bem no jogo para poder ativar os alas e também serem peças importantes ofensivamente. Infelizmente, muito disso não aconteceu nesse primeiro tempo do jogo contra o Bodo Glimt. As alas, por exemplo, o Antony até que estava tentando fazer o seu papel, né? Daquele jeito do Antony, ele ainda não tem a confiança necessária, ele não está desempenhando seu melhor futebol, mas ele estava tentando. Perdia muitas bolas, isso é verdade, e isso é um problema nesse esquema de jogo do Ruben Amorim, mas o Antony estava tentando lá pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, o Malásia teve assim, 45 minutos, como eu já falei, ele vem de 2 anos sem jogar, e isso é um ponto muito importante.
Claramente ele não estava no seu melhor ritmo de jogo, ele estava muito desconexo da partida, fisicamente falando mesmo, porque, gente, é muito complicado você ter ritmo de jogo depois de 2 anos sem jogar. Mesmo que você treine bastante, mesmo que você tenha tido alguns minutos, por exemplo, jogando pela base que o Malásia fez, mesmo assim é muito complicado. E, infelizmente, foi um ponto fraco do Manchester United. O Malásia, infelizmente, comprometeu a defesa do Manchester United porque ele não estava conseguindo jogar bem defensivamente falando. Precisa ter essa responsabilidade defensiva quem joga pela ala nesse esquema tático do Ruben Amorim, e o Malásia não estava conseguindo entregar isso fisicamente e, infelizmente, o Manchester United acabou sofrendo. O Bodo Glimt estava conseguindo explorar esses espaços, principalmente que as alas do Manchester United estavam dando. De fato, o time não estava jogando bem, não estava conseguindo ter a posse de bola que ele precisa ter, não estava conseguindo ter o controle do jogo que precisa ter, e aos 19 minutos, empate do Bodo Glimt. A defesa do Manchester United estava completamente desarrumado. Eu acho que isso até é um ponto que a gente vai ver mais vezes, porque a gente está mudando, como eu já falei, de uma formação tática para outra, e eu acredito que é complicado. Os jogadores precisam entender esse estilo de jogo, aprender, treinar bastante para que tudo se encaixe perfeitamente. E, bom, a defesa estava muito bagunçada nesse momento do jogo. Inclusive, era uma bola que foi uma bola espanada, então, assim, não era tão difícil de você conseguir barrar esse ataque do Bodo Glimt, que acabou dando no gol de empate na partida. Mas, enfim, não aconteceu, a defesa muito espaçada no campo acabou sendo envolvida facilmente e o Bodo Glimt empatou. Porém, em menos de 5 minutos, a virada do Bodo Glimt. Um lançamento longo vindo lá da zaga, buscando o ponta direita do time deles, e o Malásia simplesmente foi atropelado pelo atacante do Bodo Glimt. Mas atropelado assim de um jeito até feio, ficou feio para o Malásia. É óbvio, já falei, 2 anos sem jogar é complicado, é fisicamente muito complicado. Mas que ficou feio, ficou, porque ele foi atropelado. O Malásia saiu na frente, chegou muito atrás do atacante que ele estava marcando. E aí o atacante saiu de frente pro gol, acabou chutando, a bola passou entre as pernas do Onaná e a virada do Bodo Glimt. E bom, não é que o Manchester United estava jogando muito mal, não era um absurdo. O placar era muito ruim, né? 2-1 de virada pro Bodo Glimt, como foi, enfim, muito ruim. Mas o time não estava jogando tão mal assim. Tendo, como já falei, todas essas dificuldades que eu já apontei, o time estava tentando, estava conseguindo chegar, inclusive, até o gol do adversário, porém sem efetividade. A bola praticamente, por exemplo, não chegava no Højlund, ele não conseguia finalizar. A bola chegava bastante com o Garnacho e ele não tomava a melhor decisão. Assim acontecia também com o Mason Mount. Os nossos alas, como eu já falei, não estavam aparecendo bem para o jogo. E tudo isso estava fazendo com que o Manchester United não conseguisse ser perigoso no ataque, e isso estava fazendo com que a gente não conseguisse esse empate, buscar melhorar no jogo. No entanto, numa jogada maravilhosa do Mazraoui, né, depois de um bate-rebate, ele acaba roubando a bola, fazendo uma jogada individual e cruzando para o Højlund inventar um gol. A especialidade do Højlund no Manchester United é essa, ele precisa inventar gols, porque a bola praticamente não chega nele. Bolas praticamente não são cruzadas na área em busca do Højlund, buscando o atacante, ele tendo boas condições de fazer o gol de fato. Mas ele consegue inventar gols para o Manchester United. Se pegar todos os gols que o Højlund já fez com a camisa do Manchester United, vocês vão ver que 60%, 70% dos gols são de jogadas assim que ele inventa, digamos assim. E dessa vez ele recebeu o cruzamento do Mazraoui, não foi o melhor cruzamento do mundo, mas ele conseguiu dominar e sem deixar a bola cair, ele empata o jogo. Um empate importante porque aconteceu ainda no primeiro tempo, logo no finalzinho do primeiro tempo ali. Então estava quase indo para o intervalo com a vitória do Bodo Glimt, e isso obviamente causa um outro tipo de sentimento, causa um outro vestiário também, e isso tudo acaba complicando o time para voltar para o segundo tempo. Mas não, gol do Manchester United, empate no jogo, e isso fez com que o Manchester United voltasse melhor no segundo tempo. Taticamente falando, o que fez o Manchester United voltar melhor para o segundo tempo? Primeiro teve a substituição, saiu o Malásia, entrou o Dalot. Vou falar daqui a pouco sobre o Dalot e não é bem não. Mas, enfim, essa substituição deu um poder físico melhor para o Manchester United, pelo menos, porque o Malásia, como eu já falei, não estava aguentando. O Dalot entrou, pelo menos fisicamente, o Dalot estava melhor do que o Malásia, e isso deu uma segurança melhor pela ponta esquerda. Só que teve um ponto que para mim, foi o que fez essa mudança de chave do Manchester United, que fez ele começar muito bem o segundo tempo. O Manchester United ali até os 30 minutos do segundo tempo foi muito superior do que o Bodo Glimt na partida, e para mim teve um ponto importante, que foi a entrada do Mount no jogo. O Mount já estava no jogo, ele começou a partida,
Porém, no segundo tempo, nesse início do segundo tempo, ele começou a estar muito mais ativo no jogo. Ele recebeu mais passes, ele participou muito mais das jogadas ofensivas, conseguindo boas tabelas pela lateral direita, né? Jogando junto com o Gart, jogando junto com o Mazraoui e jogando junto também com o Antony algumas vezes, também fazendo algumas tabelas ali com o Højlund. Então o Mount, pelo meio do campo ali, jogando como camisa 10, ele acabou melhorando o Manchester United neste início de segundo tempo. E foi justamente em uma jogada trabalhada por ali, com o Mount participando dela decisivamente, que o Manchester United conseguiu o gol da virada. Mais uma vez gol do Højlund, a jogada foi com o Ugart. O Ugart tocou para o Mount, que devolveu, o Ugart cruzou e o Højlund conseguiu se antecipar ali, dando um carrinho e fazendo o terceiro gol do Manchester United no jogo, o segundo dele na partida. E sim, uma boa jogada de ataque, inclusive, uma boa trama, merece ser destacado aqui, como eu falei, com essa participação do Mount, mas também com a participação fundamental do Ugart. O Ugart, esse que foi um dos melhores jogadores da partida. Defensivamente ele estava muito bem e ofensivamente o Ugart estava participando muito do jogo, né? Ele que a gente sabe que é um cão de guarda, é um camisa 5, um cara que gosta bastante de marcar e é muito importante nisso, mas ele estava saindo para o jogo e conseguiu ser importante nessa virada do Manchester United contra o Bodo Glimt, com assistência aí para o gol do Højlund, o gol do 3-2. O Rubem Amorim então mexeu no Manchester United e fez mudanças importantes, porque as características dos jogadores que estavam entrando em campo eram diferentes daqueles que estavam saindo. Isso fez com que a característica do time mudasse bastante na partida. Ele tirou, na ponta direita, ele tirou o Antony para a entrada do Amad, o Amad que foi titular na última partida, jogou nesta lá novamente na ponta direita. Ele tirou também o Mason Mount de campo, inclusive claro, tem a questão física, mas se não foi por questão física, eu acho que ele não deveria ter tirado o Mount naquele momento, que para mim ele estava bem na partida. Ele colocou o Rashford, então ele mexe muito no time com essa alteração, né? São jogadores de características muito diferentes. Para mim, se não for questão física, ele deveria ter mantido o Mount nesse momento. E ele também trocou lá na defesa, ele tirou o Lisandro Martinez, que estava voltando de lesão, então essa é mesmo característica física, essa substituição teve uma questão física mesmo, para colocar o Luke Shaw lá na defesa. O Manchester United estava conseguindo até manter a posse de bola, estava conseguindo ter maior controle do jogo, inclusive nesse momento acho que foi um momento assim de maior tranquilidade do Manchester United no jogo, porque o Bodo Glimt não estava conseguindo ter grandes ações na partida, então naquele momento ali o Manchester United estava sim conseguindo controlar bem o jogo. Acontece inclusive mais uma substituição, o Casemiro entra no lugar do De Ligt, né? Mais uma questão que eu acredito que foi por questão de minutos mesmo, tirando o De Ligt, que é um jogador que a gente sabe que tem problemas físicos na carreira e ele vem de alguma sequência de jogo, então foi importante tirar ali o De Ligt por questões de minutos. Mas aí, por exemplo, a característica do time muda completamente. 3 zagueiros e nenhum deles é zagueiro. Mazraoui jogando um pouco mais pela direita, o Luke Shaw um pouco mais pela esquerda e na zaga central o Casemiro. Nenhum zagueiro em campo. Foi assim que o Manchester United ficou por metade do segundo tempo. Foi essa defesa que o Manchester United foi formado. E não foram mal não, tá? Até que formaram uma boa defesa ali. O Manchester United começou a sofrer mais. Mudanças também do Bodo Glimt que melhoraram o time. Então o time conseguiu atacar mais vezes. E o Manchester United sustentou boa parte dessas. O Onaná também fez uma defesa ali na cobrança de falta nos últimos minutos. Enfim, não foi mal não essa defesa. Apesar de nenhum zagueiro, a defesa até que foi bem nesse momento da partida, sustentando uma pressão do Bodo Glimt. Por outro lado, lá no ataque, a gente estava sofrendo porque o time não estava matando o jogo. A gente teve chance com o Mount, que ele acabou chutando a bola no travessão, inclusive ele poderia só ter tocado de lado, que tinha um jogador, acredito que até que era o Antony ali para fazer o gol. Ele não fez isso, chutou a bola, foi no travessão. O Garnacho brincou de perder gols. É incrível como o Garnacho é um jogador importante para o Manchester United, mas que perde um gol atrás do outro. Mais uma vez aconteceu isso hoje. Precisa melhorar urgentemente a questão da finalização. O nosso atacante, que inclusive é o artilheiro do time na temporada. Então, mesmo assim, ele é o artilheiro do time da temporada, apesar de perder tantos gols assim. Mas o Manchester United não estava conseguindo fazer os gols ali que precisava para matar o jogo de uma vez. Para mim estava até fácil se matar o jogo, a gente conseguiu construir para matar o jogo, mas não consegue aproveitar. E isso é um problema que é de muito tempo atrás, não começou agora com o Rubem Amorim, infelizmente. E eu disse que ia falar especificamente sobre o Diogo Dalot. Gente, a partida do Dalot hoje foi simplesmente criminosa. Foi uma partida assim de almanaque de como você não deve ser um jogador. Foi o que o Dalot fez hoje.
É só pegar o DVD do Dalot hoje e colocar nas escolinhas de futebol para os garotos aí que querem ser jogador de futebol entenderem como você não deve se comportar em uma partida. Um jogador que já é experiente, um jogador que é titular do time, porque ele está sempre disponível e a gente sempre tem problemas de lesão com outros, então o Dalot está sempre jogando. Não era a primeira vez que ele estava jogando na ala esquerda, isso não é desculpa. Não é problemas físicos, porque a questão física dele está em dia, está sempre jogando, isso não é questão. Então, por que cargas d'água o Dalot fez um jogo tão nojento como ele fez hoje? Para mim, o pior jogador da partida, apesar do Malásia ter sido importante nos gols do Bodo Glimt, né? O Dalot não entregou nenhum gol, mas não foi por falta de tentativa. Era uma atrás da outra. A quantidade de passes errados do Dalot que acabavam indo nos pés dos jogadores do Bodo Glimt foi inacreditável. E o pior é que ele parecia que escolhia os piores momentos para fazer isso. Se é esse ataque, se eu errar essa bola aqui, vai dar um ataque para o Bodo Glimt, é agora que eu vou errar esse passe. Foi simplesmente terrível a partida do Dalot. Mas, por outro lado, a partida do Mazraoui. Gente, que contratação. A melhor contratação do Manchester United na temporada, sim, disparado, é o Mazraoui. Que jogador maravilhoso, um cara que tá jogando já, eu acho que na sua 4ª posição, desde que ele foi contratado no Manchester United. Já jogou de lateral direito, de lateral esquerdo, já jogou de meio campo e agora tá jogando de zagueiro pela direita. Então, assim, é um jogador polivalente que consegue ir bem em todas. É difícil a gente achar alguns momentos de jogo que o Mazraoui foi mal, porque realmente o cara tá jogando muita bola. Hoje, mais uma vez, foi decisivo, como eu falei. A jogada do primeiro gol foi 99% do Mazraoui e o Højlund lá inventando também um gol. Então, mais uma vez, ele foi muito bem também defensivamente. Jogadoraço é o Mazraoui. Tem que ser destacado porque realmente uma partida de almanaque, dessa vez pro bem. Dalot pro mal e Mazraoui pro bem. E destaques positivos para mim da partida, já tô falando aqui do Mazraoui, também o Højlund também precisa ser destacado. É um jogador que recebe muitas poucas chances claras de gol, mas ele converte as poucas chances que tem. Hoje foi uma prova disso, 2 chances que ele teve, ele guardou as 2 chances lá. Também foi importante no primeiro gol, no gol do Garnacho, porque é ele que vai ali para a dividida com o goleiro, consegue roubar a bola para o Garnacho fazer o gol. Então, ótima partida do Højlund, melhor jogador da partida, não tem como, né? 2 gols e ele participou do outro. Então, assim, melhor jogador da partida foi o Højlund, mas destacar aqui também o Mazraoui, foi uma boa partida. O Mount no segundo tempo foi bem também, então é bom a gente falar do Mount, porque ele é muito criticado e quando ele vai relativamente bem, a gente tem que elogiar também. O Antony tentou, né? Não dá para dizer que ele foi bem na partida, mas ele também tentou. Esses jogadores que estão tentando recuperar o seu bom futebol, eu acho interessante a gente ver nesses jogos de Liga Europa e é por isso que eu estou destacando eles aqui. Já destaques negativos, o Dalot, para mim, pior de todos, assim, ao concurso, tá de parabéns o Dalot, ganhou o troféu aí abacaxi. Também o Malásia, como eu já citei, infelizmente, eu acredito até que muito por questões físicas, ele ainda não está pronto de fato para ser o titular ali na lateral esquerda, então isso aí fez com que prejudicasse bastante o seu futebol, um destaque negativo aí para o Malásia. E eu achei o Bruno Fernandes muito sumido no jogo, é bem verdade que ele estava numa posição diferente, estava jogando ali junto com o Gart, como um segundo volante ali, né, um meio campista um pouco mais defensivo, mas ele estava meio sumido da partida, uma hora ou outra assim que ele apareceu um pouco mais lá no ataque, então fica também um pouco desse destaque negativo aí para o Bruno Fernandes. E mais um destaque negativo também. Gente, o narrador da Cazé TV não consegue falar o nome do Mount. Mason Mount, ele não consegue. Ele falou Mason Mouth todas as vezes. E a comentarista chama o Manchester United de Manchester United, né? Manchester United. Enfim, só mesmo uma cutucadinha aqui. E finalizamos mais um vídeo de pós-jogo aqui, um pós-jogo de vitória, jogo em Old Trafford. O Rubem Amorim foi muito ovacionado quando estava entrando, inclusive tinha uma bandeira em português, dando boas-vindas ao Rubem Amorim e Old Trafford. Então, uma vitória para dar uma tranquilidade no clima do Manchester United e por isso ela foi uma vitória importante. E também na questão da tabela, né? O Manchester United está precisando de uma sequência boa aí de vitórias para se recuperar bem na Liga Europa e ir lá para as primeiras posições, para ter uma tabela um pouco mais facilitada nas próximas fases. Então,
uma boa vitória do Manchester United jogando em Old Trafford. Convido vocês para participarem do nosso grupo VIP no WhatsApp, Man United BR VIP, por lá tá toda a equipe da Man United BR, também já tem muito torcedor por lá é resenha praticamente 24 horas por dia, informações, debates, enfim, tudo falando sobre o Manchester United lá no seu WhatsApp. É só você ler esse QR Code que está na tela ou clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. E também você pode ser um membro aqui no YouTube. Tem um botãozinho aqui ó, embaixo, seja membro. Você é só clicar lá que você vai ver, tem 3 planos diferentes para vocês apoiarem o projeto Man United BR. É muito importante o seu apoio para o canal, isso ajuda muita gente, ajuda a gente financeiramente, ajuda também o YouTube entender que a gente é um canal bom, um canal de valor e vai entregar para mais torcedores do Manchester United. Então, seja um membro do canal Man United BR. Lembrar também vocês da nossa loja, visite a loja Man United BR, são mais de 30 produtos exclusivos para o torcedor do Manchester United no Brasil. Eu estou falando de camisa masculina, feminina, para bebês, para crianças também, tem caneca, enfim, é uma variedade de produtos para que você possa mostrar com orgulho que você é torcedor do Manchester United aqui no Brasil e, como eu falei, apoia muito o nosso projeto. Cada produto vendido na nossa loja ajuda muito o nosso projeto e é por isso que a gente pede para que vocês visitem e façam suas comprinhas lá na loja Man United BR. E por fim, claro, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu curtir aqui neste vídeo, deixar o seu comentário, o que é que você achou da partida do Manchester United contra o Bodo Glimt, quais os seus pontos positivos a serem destacados, quais os seus pontos negativos a serem criticados, enfim, deixa a sua participação, o seu comentário aqui embaixo neste vídeo para que a gente possa debater aí, vamos responder lá também, enfim, fica uma coisa muito mais legal quando vocês ajudam a gente a fazer o nosso canal aqui no Manchester United Brasil. E é por aqui que eu me despeço, em breve a gente volta por aqui, porque a gente tem jogo no final de semana, Manchester United enfrenta o Everton e depois a gente tem uma sequência aí boa. Manchester City vem logo, daqui a pouco também tem um Tottenham na Carabao Cup, a gente tem mais jogos aí pela Liga Europa, enfim, conteúdo não falta e a gente vai estar por aqui falando diretamente com você através do YouTube. Valeu? Então é isso, até mais!